Olá! Hoje o Política em Pauta segue com a sua série de entrevistas. Hoje nós vamos entrevistar um pré-candidato ao governo do estado. Eu sou Bruna Cerqueira, diretamente aqui do Estúdio 01. Seja muito bem-vindo, Gabriel Azevedo. Bruna, muito bom estar aqui contigo. Ótimo estar em Governador Valadares. É muito legal bater esse papo com você. Gabriel, você é um mineiro, vamos dizer que é um mineiro nato, assim, e Belo Horizontino. Conta um pouquinho dessa história aí. Olha, bom me apresentar. Eu nasci em Belo Horizonte, tenho 39 anos, sou filho de uma mãe de Araguari, no Triângulo Mineiro, de um pai de Pirapora, no norte de Minas, às margens do São Francisco. E como muitos belo-horizontinos, sou, filho do interior. A nossa capital, é sempre bom contar essa história, foi construída para unir Minas Gerais. No momento em que a gente saía do Império e ia para a República, Belo Horizonte teve esse papel de integrar o território mineiro, que é enorme. Eu estudei no Instituto de Educação, depois no Colégio Militar de Belo Horizonte. Minas é um dos poucos estados que tem 2 colégios militares, do Exército. E depois fiz faculdades. Me graduei em Publicidade e Propaganda, em Jornalismo e em Direito. Todas faculdades em Belo Horizonte. Depois fiz pós-graduação em Georgetown, nos Estados Unidos, e um mestrado em cidades na London School of Economics, lá no Reino Unido, em Londres. E também fiz mestrado em Direito, estou fazendo um doutorado em Direito, e atualmente foi um ano repleto, 2025. Aulas em várias faculdades de Direito, de Planejamento Urbano. Também eu tenho um bar, sou dono de um bar lá na capital, chamado Mina, ali na Avenida Afonso Pena, bem no centro de Belo Horizonte. Tenho uma empresa, trabalho como jornalista também, e eu te diria que sou um cara muito apaixonado pela política. Tive 8 anos de mandato de vereador, de 2017 até 2024. Fui presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte e fui candidato a prefeito. Na última eleição, tive 133.728 votos, fiquei numa 4ª posição, uma campanha muito bonita em que a gente pôde fazer muitas propostas. E também já trabalhei no governo do Estado, de 2011 a 2014, quando eu fui subsecretário de Estado para a Juventude. Tive várias vezes aqui no Vale, no Rio Doce, tive em Governador Valadares ouvindo a juventude e tocando alguns projetos que marcaram uma época, como o Poupança Jovem, o Fica Vivo, o Plug Minas, sempre pensando numa juventude que precisa trabalhar, precisa viver, precisa ter saúde, precisa seguir em frente. Então, 39 anos, mas um bocadinho de chão aí já corrido por essas Minas Gerais. Sim, e conta um pouquinho, Gabriel, essa história de ser pré-candidato ao governo do estado, de onde que surgiu essa ideia? Política não respeita vazio, Você sabe que uma coisa que eu aprendi é que a gente pode traçar muitos planos para a gente, mas quem faz o nosso plano político de verdade é a vida. E o que eu tenho percebido é que Minas Gerais precisa muito, Bruna, oferecer para o seu povo opções nessa próxima eleição de 2026. E eu comecei a notar que, além do candidato que vai representar a continuidade desse governo, os nomes não estavam se colocando. Muita gente falava, vai ser esse. Perguntavam para esse e ele falava, não sei se eu quero. Vai ser aquele, não sei se eu quero. Eu quero. Porque eu verdadeiramente acredito que o governo de Minas Gerais pode oferecer muito mais para as pessoas aqui em Minas. Te digo o seguinte, Bruna, faz 7 anos que esse governo está aí. E eu escuto eles repetindo o tempo inteiro que o Fernando Pimentel era um governador ruim. Não vou discordar. Acho que o governo do PT de 2015 a 2018 podia ter sido bem melhor para Minas Gerais. Mas eu acho muito mesquinho você ficar governando se comparando com quem passou. Você precisa entregar as coisas. Então esse governo precisa ser comparado com ele próprio. A gente não pode se contentar com pouco e tem que recuperar um orgulho mineiro. Um orgulho de andar pelas estradas sem buraco. Um orgulho de ter uma segurança pública que conta com uma polícia militar que não é só dita a melhor do Brasil, a melhor do mundo, mas que é respeitada pelo seu governo, bem remunerada, bem equipada.
A gente não pode ficar esperando uma saúde que depende de um hospital regional que começou a ser construído em 2013, parou em 2016 e nós estamos em 2025. E é o que tudo indica, não sei se vai ter inauguração para campanha para fazer filme, mas que não está funcionando aqui para atender o povo de Governador Valadares. Então, eu quero ser governador de Minas porque eu quero fazer a gente sentir orgulho de um governo que não fica se comparando, mas que faz de fato para a população. Você tem um destaque muito, você falou da juventude aí, né? Você tem uma inserção muito grande na juventude, né? Como que você acha que E é um público que hoje o discurso está meio político, né? Está meio adormecido, né? Como que você vê que isso vai mudar as políticas públicas assim para a juventude? Juventude é um conceito recente, né? Antes as pessoas ou eram crianças ou eram adultas. Depois da Segunda Grande Guerra Mundial, esse ar da juventude, esse conceito de juventude começou a se popularizar. E eu tive a alegria de ser subsecretário de juventude de 2011 a 2014, quando o Brasil transformou isso numa política pública reconhecida em lei. Então a gente teve uma emenda na Constituição reconhecendo o que é o jovem. O jovem brasileiro é aquele que tem de 15 a 29 anos. E enquanto subsecretário de Juventude, eu fazia muitas conferências ao longo do estado, foram centenas de municípios que eu visitei, justamente ouvindo o que essa galera, essa turma que vai de 15 a 29 anos, e eu estava com 23, eu tive, enquanto subsecretário, eu tinha de 23, 24, 25, 26, 27 anos. Então, eu estava ali já no final da minha juventude, e hoje eu diria que eu tenho 39 anos, não me enquadro no que a lei diz que é jovem, mas sou completamente apaixonado por inovação, por não ficar na mesma, por estar sempre aprendendo, e isso me faz ter uma mente jovem, de ser alguém que está na política e que tem realmente pavor de fazer as coisas como sempre fizeram, e de não ser um velhaco, sabe? Porque eu respeito muito os mais velhos, mas não respeito os velhacos, e a política está cheia deles, sabe? E eu fujo desse tipo de política com velhacaria, sabe? Eu gosto de uma política refrescante, no sentido em que você traz boas ideias, não fica brigando com um ou com o outro porque tem uma cor partidária diferente de você, porque a gente tem que brigar com os problemas. E eu acho que isso se identifica muito com um jovem que está morrendo. Eu estou impressionado com os números de violência aqui em Governador Valadares. E, sobretudo, com uma juventude que está sendo vítima de facções criminosas que estão chegando, vítima de uma empregabilidade que não aparece, de uma oportunidade que não surge. Aliás, mortalidade infantil, para puxar um pouquinho antes da juventude, a 9ª cidade mineira não pode ter esses números. E onde é que está esse tipo de problema? E buscar a solução para esse problema, a mais moderna, a mais eficaz, a que mais vai atender, me faz ser um curioso. Me faz perguntar assim, onde no planeta já se resolveu? E nem precisa ir longe, porque tem municípios mineiros em que a mortalidade infantil está no nível de países escandinavos. Como um Estado, ao mesmo tempo diverso e tão grandioso, não consegue internamente se equalizar, se desenvolver no mesmo ritmo? Está faltando governo que regionaliza, que busca os bons exemplos em Minas e multiplica nas regiões. E isso me conecta com a juventude. Talvez também outra coisa que me conecte é porque eu não resolvi envelhecer antes da hora, não, sabe? Quem me vê ali em Belo Horizonte, final de semana, eu vivo, eu vou em bar, eu vou em boteca, a pessoa me vê na rua, me vê usando bicicleta, me vê no parque, me vê correndo, me vê. Eu estou na vida de Belo Horizonte porque eu não sou um político de bolha. E uso muito as mídias sociais, que eu diria que comunicam-se com essa turma que já desligou a televisão, não escuta tanto rádio, mas passa o dia aqui esfregando o dedo e rolando a timeline. Então, acho que a gente está numa conexão. A página política mineira está sendo virada, né? Você, pelo que a gente entendeu, você é uma pessoa de perfil que é um estudioso, né? Gosto de estudar, sempre gostei. Tem um comércio, então tem um comércio, é do meio empresarial. Sim. Então, você está se sentindo desconfortável com esse governo, né? Tô. E qual que é a maior crítica que você tem, então? Vamos lá. São algumas. E eu não faço crítica à pessoa do governador. Eu acho que a política não precisa ser assim. E eu entendo que o governador também tem méritos.
Quando você sai de um governo que não pagava os funcionários públicos em dia e passa a pagar, isso é digno de reconhecimento. Quando você adota uma postura que visa não desperdiçar dinheiro público, parabéns, isso é muito bom. Mas não basta. Para mim, bom, pelo menos na minha casa, eu aprendi que honestidade é obrigação. Ser honesto não é motivo de aplauso para ninguém. É motivo de falar, ainda bem que você é honesto, porque você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Como a política passou a ter tanta gente desonesta e safada, isso virou um diferencial, mas a gente tem que lembrar o povo de que isso é o mínimo. Eu vou começar fazendo uma crítica que as pessoas sentem e talvez não conheçam bem a história. Uma crítica bem contundente quando o assunto é segurança pública. Em 2020, o então governador Romeu Zema enviou para a Assembleia um projeto de lei sobre o salário dos policiais, das forças de segurança. Sim. Sentou numa mesa, acordou com todos eles, combinou o jogo, deu a palavra e depois, quando o projeto foi aprovado, ele próprio veta o projeto. Bruna, um comandante de forças policiais não pode fazer isso nunca. Eu sou aluno de colégio militar, eu sou filho de policial e eu te digo, quando você tem essa postura, você quebra a moral. E que se perdeu uma confiança da segurança pública no governo. De lá para cá, o assunto civil para a polícia ficar desmotivada. E, além disso, não é só uma questão salarial, é uma questão de equipamento. Eu vejo o governador Yael Salvador dizer que é o modelo de segurança pública para ele. Gastou quase R$200 mil para fazer um vídeo de TikTok. Enquanto isso, a polícia aqui está fazendo o possível para funcionar sem combustível. Não tem gasolina no carro das polícias. Isso é inaceitável. Aí o crime está organizado e o Estado está desorganizado. Então, não dá para um Estado como Minas Gerais, que tem uma polícia reconhecida, ficar vivendo da boa imagem da polícia. Você tem que, de fato, investir, valorizar e cuidar muito da inteligência. Por quê? Porque as facções chegaram em Minas Gerais. E chegaram pesado. O legado desse governo para a segurança é a chegada em número grandioso de facções criminosas que vieram do Rio de São Paulo. Não se teve nunca notícia. Eu estava conversando agora com um policial penal. Me deu uma aula sobre o sistema de segurança. Aliás, diga-se, são 181 prisões, só uma com bloqueador de celular. E você tem uma população de carcerária 20 mil presos acima do que deveria. É um horror. E o policial penal é extremamente desvalorizado. Ele estava me contando que ele nunca viu na vida dele, Bruno, tanto batismo. Chega um cara que vai para a prisão, preso ali porque cometeu uma infração, e chega a facção e vira para ele assim, agora você vai fazer parte do nosso grupo, você vai ter que pagar caixinha, você vai ter que cumprir missão e nós vamos proteger a sua família lá fora. E esse faccionamento do crime em Minas vai ser uma herança terrível desse governo. Segundo ponto, para a gente ser propositivo também, educação. Mais uma vez, a minha crítica não é a pessoa do governador, mas a política pública de educação em Minas Gerais. Você sabia, Bruna, que Minas tem o pior índice do Brasil de estabilidade de professor em sala de aula? Você deve ter o maior carinho com seus professores, né? Você deve lembrar de vários deles. Você lembra daquela época, Bruna, em que a gente passava por um professor, 5 anos depois, a pessoa também passava por esse mesmo professor? Sim. 10 anos era aquele mesmo professor no colégio, com estabilidade, sabendo como ficar em sala de aula e criando todo um aprendizado do conhecimento para passar? Isso acabou. 80% dos nossos professores não têm estabilidade, não tem o vínculo, e isso não faz uma escola funcionar bem. Além da remuneração, claro, que é um problemaço, mais uma vez eu repito, uma incapacidade do governador e do governo de dialogar com o servidor público e de pintar o servidor público como inimigo das pessoas, como um sanguessuga do Estado. Ninguém trata policial e professor como inimigo de ninguém. Nós estamos falando de quem te protege, quem te educa. Isso não faz sentido. Criar essa raiva das pessoas, do serviço público, não é inteligente. Então, eu vejo uma outra escola. E você vai ver, ao final do processo educacional no ensino médio, nós temos pessoas com dificuldade enorme de interpretação de texto, de matemática. Essa pessoa que vai para a faculdade, vai como? Se for. Fora a evasão no ensino médio. Então, assim, é tratar a escola de um jeito totalmente diferente, com uma proposta que eu trago para você, que é conectar
A assistência social à escola. Eu sou professor universitário. Está difícil ter atenção dos estudantes e você não sabe o que é a vida de um professor dentro de sala de aula. Olha, são duas profissões que estão numa pressão enorme. Policiais, nós precisamos falar de suicídio entre policiais, de saúde mental. E o mesmo vale para os professores. A saúde mental dos professores está no limite. A gente tem que ter um projeto de cuidar desses professores, garantindo que a função deles seja educar. Porque se eles têm que cuidar dos alunos de problema de família, de fome, de descuido, de briga entre eles, então essa assistência social tem que ser levada para dentro da escola e a comunidade tem que cuidar dessa escola em conjunto. Ô Bruno, eu estou lançando um livro sobre federalismo. Eu amo o assunto. Thomas Jefferson, que era um cara que explicava muito a federação, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, falava que a menor proporção, que a menor unidade de uma federação deveria ser a escola. Aliás, Bruno, onde é que você vai votar? Onde é que você vota? Eu voto aqui em Valadares, numa escola, na escola Nelson de Sena. Todo mundo vai numa escola para votar. E a gente deveria ter uma escola, todo mundo deveria ter uma escola para cuidar. Todo mundo deveria estar envolvido no cuidar de uma escola, para saber se a qualidade vai bem, para saber se a estrutura está boa. Às vezes a gente passa por escolas. O governador João Pinheiro, em 1906, fez uma revolução na educação mineira quando criou a política dos grupos escolares. E começou a salpicar a capital de escolas, porque ele entendia a escola como um ambiente civilizatório. E eu entendo a escola como o principal momento de Minas. É a partir da escola que a gente tem mineiros civilizados, educados e que vão transformar o nosso estado. E para fechar, porque senão eu vou falar muitos outros problemas, estrada. Não dá para a população mineira morrer nas estradas. Não dá para o povo de Minas Gerais ter tanto prejuízo com seus próprios veículos nas estradas. Não dá para você circular num lugar com tantos caminhões. E aí são dois caminhos. O primeiro é retomar um trilho que Minas perdeu. Aliás, quando eu escuto que aqui o trem prospera, eu me pergunto o seguinte: onde? Porque já são 7 anos de um governo que não fez 1 centímetro de ferrovia. 1 centímetro de ferrovia. Num estado que é de proporções enormes. E aí as estradas não dão conta. Porque se tudo que a gente tem que levar de um lado para o outro, seja mercadoria, seja minério, seja bem, seja gente, passe por um asfalto, haja manutenção. A gente tem que ter mais ferrovia e mais ferrovias melhores. Ou seja, eu posso vir de Belo Horizonte para cá de ferrovia, mas vou ter que ser muito paciente, né? Porque o trem da Vale, que é uma exceção, ele leva um tempinho, né? Leva um tempinho. Então a gente precisa de ferrovia, de velocidade, de qualidade, de segurança para circular em Minas Gerais. E eu digo que a infraestrutura é fundamental porque quando a guerra fiscal terminar em 2033, o governador não vai dispor mais de um instrumento de atração de investimentos que é hoje a possibilidade de não recolher os impostos. Essa guerra fiscal vai acabar. E as empresas vão escolher estar onde tem segurança, onde tem educação e onde tem infraestrutura. Gabriel, daqui a pouquinho a gente vai falar de estrada, a gente vai voltar nesse assunto, Tá. Mas antes eu queria falar sobre dívida pública, porque assim, dívida pública no âmbito geral, porque esse governo pegou um problemaço que foi a questão, você falou muito bem, do funcionalismo público, né, que é o do Estado, e tentou organizar as contas públicas, Sim. né, nesse sentido. Na dívida com a União também. Qual que é a sua proposta? Qual que é o seu relacionamento e pensamento em relação a esse cenário? Em primeiro lugar, a relação numa federação entre a unidade federativa e o governo federal tem de ser excelente. Pode ser o presidente que for. Eu não preciso ser amigo do presidente, mas eu não preciso brigar com o presidente. Desculpa. Mas essa postura de um governador usar as mídias sociais para ficar batendo no presidente da República não é coisa de adulto. Porque isso prejudica todos nós. Então você tem que sentar-se à mesa com o presidente da República e ser respeitado por ele. Se você caricatura o presidente da República, faz um bebê reborn do presidente da República e posta nas suas mídias sociais, como é que você senta com essa pessoa no dia seguinte? É impossível, Bruno.
E para tratar a dívida de Minas, nós estamos falando de uma conversa do governador com o poder central. Mas sabe uma coisa que eu vou propor para você aqui? A dívida mineira, ela não é um problema só fiscal e tributário, é um problema estrutural. Qual que é o problema estrutural? Dos anos 70 para cá, Minas só se desindustrializa. Vamos pegar esses 305 anos de Minas Gerais. Nós celebramos os 305 anos no dia 2 de dezembro. Hoje, dia 8 de dezembro, que a gente está aqui gravando, nós temos o dia dos Gerais. Estado extremamente diverso. A partir dos anos 70, nós tivemos a queda das indústrias. Queda das indústrias. E o que isso faz? Primeiro ciclo de economia mineira, qual foi? Ouro. Tira o ouro do chão, manda o ouro para a Europa. Bom, ficaram algumas igrejas, algumas artes sacras, né? O nosso barroco maravilhoso, pelo menos alguma coisinha ali ficou. Nós saímos desse ciclo, fomos para o do diamante. Passei em Diamantina, indo ali para o Jequitinhonha, depois desci. Diamantina é uma beleza também, né? Mas os diamantes se foram. Sim. E uma ou outra igreja, a cidade ali histórica. Aí começa o ciclo do café, né? Também belas fazendas coloniais ali, belas fazendas do período imperial. Agora começou a fase do minério. Nem uma igrejinha está ficando. Nem um barroco está ficando. Ou seja, se extrai o minério inteiro. A economia mineira está dependendo, 305 anos depois, de minério de café. E que é regional do Estado, porque o Estado é gigante. Então, você falou de ciclos assim, de parcelas do Estado. Eu desenho aqui em Minas Gerais, nesses últimos 305 anos. Ou seja, você tem já o sertão, já tem os Gerais. Minas começa a surgir justamente desses paulistas que vêm para buscar preciosidades e atraem gente de todas as regiões. Em 1720, o Dom João V dá o alvará que cria Minas Gerais. Você tem todo um século XVIII pelo curso do ciclo do ouro e do ciclo do diamante. Esses minerais começam a raliar, até porque teve um terremoto em Lisboa em 1755 que faz os portugueses puxarem mais. Há uma decadência, vem a família real em 1808, começa uma fase de café que vai nos levar ao longo do século XIX por inteiro. Há uma construção de Belo Horizonte, criando uma nova centralidade mineira. E ao longo do século XX, a gente entra pesado numa fase mineral, de minério, com industrialização que começa a surgir. Porque tinha uma visão maravilhosa de um cara chamado JK, que vira governador em 1951, depois do... Aliás, assim, me permita puxar saco de um político que pouca gente fala e que homenageia essa cidade que eu estou aqui, Benedito Valadares. Né? Ou seja, Valadares é um belo exemplo do que eu estou dizendo aqui como proposta de governo. O que faz essa cidade surgir? Vamos aqui, eu já volto na dívida, mas é porque isso é importante para eu colocar no coração do povo valadarense. Eu sei que muita gente relaciona a cidade, a ida das pessoas em busca de oportunidades para outros lugares. Mas eu quero lembrar o povo valadarense, que tem que ter muito orgulho daqui, que foi aqui que atraiu gente. Os americanos é que vieram para cá, atrás de mica. Ou seja, a gente tinha aqui o recurso mineral, fizeram uma ferrovia, tinha, portanto, infraestrutura, tinha o mineral e veio gente. Qual foi o erro? O erro é que esse mineral que sai, essa riqueza que sai, tem que virar investimento em educação. Tem que virar escola com qualidade, professor que ensina, centro universitário que agrega, porque aí você transforma esse mineral, essa riqueza do solo, em riqueza de gente, em gente que vai ficar mais educada, em que vai produzir mais. Como a gente não está fazendo isso na quantidade que deveria, Bruna, nos últimos anos, só sai riqueza e não volta. Aí a dívida só vai aumentar. E mais, né, nós tivemos um problemão nos anos 90, o ministro Candir, do Fernando Henrique Cardoso, tira essa tributação das nossas commodities e breu. Aí o orçamento não vai fechando. Como a gente depende, olha que ciclo vicioso. Depende da cobrança do imposto no commodity para gerar investimento. Cai o imposto, não tem investimento. Sem investimento, você vai entrando num ciclo. E fica parecendo que a dívida de Minas é a dívida do Bar do Zé. Sim. Então, assim, a gente pode discutir todas as questões. O RRF, o Propag. Claro, a dívida tem que começar a ser atenuada, amenizada, resolvida. E eu acompanho isso. Olha, eu sou capaz aqui de te contar, não vou me alongar, mas eu te conto a dívida mineira desde o Afonso Pena.
Dívida começou com a construção da capital. Sim. Passo pela República Velha. Benedito Valadares, quer entender dívida, é um dos caras que mais contribuiu com esse assunto. Organizou muito as finanças do Estado. Milton Campos na sequência. E por que eu citei o JK? Porque o JK vira governador e ele fala, olha, Minas tem um problema estrutural. Eu faço até justiça. Eu queria que ele tivesse feito ferrovia, mas eu entendo o que levou ele a construir as rodovias e a CEMIG, porque faltava energia e faltava conexão. E na hora que o JK faz isso, aí você tem um grande impulso. E o Estado começa a se industrializar. O que acontece a partir dos anos 70, 80, 90 e diante é porque Minas passou a não ter esse pensamento grandioso para a própria Minas Gerais. E se você não industrializa, se você não gera riqueza, nós vamos ficar para o resto da vida conversando sobre dívida. Tem uma medida paliativa agora, mas o problema não se resolve. Então eu quero é crescimento econômico, para além de ficar discutindo como é que a gente paga isso tudo. Porque senão vai ser igual uma família que está endividada e ao invés de parar e pensar como é que vai produzir mais riqueza, só vai começar a vender os bens da família. Olha, vamos abrir mão do colar da vovó? Vamos vender o quadro do papai? E começa a dilapidar o patrimônio sem gerar alguma maneira de gerar produção que te dá o recurso para não só sair da dívida, mas passar a investir. E eu quero muito usar a nossa riqueza, o nosso minério, para criar um grande fundo de investimento em Minas Gerais. Não dá para o minério ser tirado do chão, escoar por trilhos e rodovias e não deixar aqui uma riqueza para o nosso povo. Isso tem que mudar. Vamos falar agora de Propag. Tá. Você fala muito em Propag, né? Quais as vantagens que você considera assim? Uma só. Ser melhor do que o RRF. Porque o regime de recuperação fiscal realmente tinha garrotes, eu vou assim chamar, piores para Minas Gerais. E ele é a cara do governo. Em que sentido? O governo estava contente e satisfeito com o RRF. E aí nós contamos com uma articulação muito bem feita e positiva do presidente do Senado à época, Rodrigo Pacheco, mais do presidente da Assembleia, meu correligionário, também do MDB, o Tadeuzinho, para tentar um caminho substituto. Né? Bom não é. Bom não é. Se fosse bom, você chamava pudim, pão de queijo, mas Propag. Que é difícil de explicar para as pessoas, mas que basicamente a gente pode resumir assim. Olha, Minas perdeu poder político em Brasília. A bancada de deputados federais e a bancada de senadores deveria brigar menos entre si, se dedicar menos aos videozinhos que geram curtidas e compartilhadas e mais a se inspirar nas bancadas de regiões que se unem para discutir a fundo os problemas federativos de cada localidade. É parar mesmo Brasília e falar, gente, Minas Gerais não é um detalhe, não. Vamos tratar de ajudar Minas de fato e construir uma solução federativa para este problema? Por que o meu livro trata? Hoje, Minas Gerais, qualquer unidade federativa, município, geralmente arca com 2/3 dos serviços, saúde, educação, e recebe 1/3 da arrecadação. Sim. Isso é o problema. Porque a coisa da gente ficar discutindo dívida como se a gente fosse um povo gastão, que não soubesse lidar com dinheiro, é muito desprezo com Minas Gerais. Vamos virar essa página? Tá bom, está negociado, essas são as condições. Espero que a Assembleia aprove tudo que tem que aprovar nesse sentido, sem enganar o povo, sem ter que dizer que Copasa, que CEMIG tem que entrar nesse bolo, porque não é verdade. A gente tem que organizar bem as contas, ter responsabilidade fiscal, fazer um bom negócio com a União, equalizar. Perfeito. A partir disso, é gerar investimento, é trazer infraestrutura, é trazer indústria, é botar o orgulho do povo mineiro onde o orgulho do povo mineiro nunca deveria ter saído. Então, eu não vou ficar gastando muito tempo falando de dívida, porque parece que esse é o único assunto do governo de Minas Gerais. Nós temos que falar de infraestrutura, nós temos que falar de investimento, nós temos que falar de empregabilidade, de educação de qualidade, de segurança que funcione e, claro, tem que ter dinheiro para pagar isso tudo. Tem que ter responsabilidade fiscal para fazer isso tudo. Ao meu lado está um histórico de alguém que nunca gastou mais do que arrecada. Pelo contrário, como presidente da Câmara Municipal, eu sempre devolvi dinheiro de volta para os cofres da cidade. Foram mais de 300 milhões que eu devolvi daquilo que eu não gastei. Eu não sou gastão, mas eu sei exatamente o quanto a gente tem que virar o disco para começar a falar de política pública em Minas.
Então, o segredo não é botar a culpa no funcionalismo público, Nunca. mas o segredo é a gestão de todo o patrimônio do Estado. Né? É identificar quais são os nossos pontos fortes. Vamos ser sinceros? Não ter uma saída para o mar é um ponto fraco de Minas. Nós não temos um porto. Não ter um conjunto de coisas que outras unidades federativas têm não deveria ser motivo da gente sentar e chorar para sempre. A gente tem que olhar quais são os nossos pontos fortes. Ponto forte mineiro: incidência solar. Tem que ter painel fotovoltaico, tem que ter energia solar. Mas tem que importar tudo de China? Ou a gente vai fazer com que as universidades mineiras, com que os nossos pensadores, professores, acadêmicos desenvolvam modelos de captação solar em Minas melhor do que aquele que a gente importa em moeda estrangeira? Sou alguém que acredita que a indústria local precisa do incentivo correto para produzir o que capte a energia solar sem que a gente exporte o nosso mineral e ele lá fora vire um produto que a gente compra mais caro aqui, poxa. Isso faz todo sentido. E a incidência solar que nós temos aqui em Minas é um ponto forte que a Suécia não tem. A Dinamarca não tem, a Finlândia não tem, o Canadá não tem. Nós temos. Então, a matriz energética de Minas é um ponto forte. Segundo, minério. Olha o que está se descobrindo de lítio, de grafeno, nessa região aqui toda, que vai do Jequitinhonha, no Doce. É muita coisa à disposição. Agora, nós vamos cavucar, tirar, colocar num caminhão e vender? Ou nós vamos entender qual é a cadeia produtiva deste minério e trazer essa cadeia produtiva para cá, gerando emprego de alta qualidade, gerando um produto de valor mais agregado? Porque senão nós ainda estamos no ciclo do ouro, no ciclo do café. Então, eu verdadeiramente acredito que nós precisamos identificar os pontos fortes de Minas Gerais e, a partir deles, partir para um desenvolvimento que vai emancipar o nosso Estado. Igual você estava falando aí, Gabriel, a gente falou muito em ciclo, né? Historicamente, né? Que beneficiam, porque o Estado de Minas é um país, entre aspas, né? Que tem várias regiões com as suas características, né? E você mesmo citou aí, são os ciclos que beneficiaram algumas regiões. O Vale do Rio Doce, que é o nosso cenário aqui, e aí, como é que fica nesse sentido? O que você está pensando? Porque você foi candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. Perfeito. Mas pelo que a gente está vendo aqui, você tem o conhecimento das dificuldades, né? Das oportunidades também do Estado. Conta um pouquinho o que vai ser feito por aqui. Em primeiro lugar, é legal eu contar uma parte da minha infância, que eu vinha muito para cá. Porque meu pai, advogado, fez com que esse moleque aqui rodasse Minas Gerais inteira. E em Valadares ele fazia muito tribunal de júri. Então eu vinha, brincava na Praça Serra Lima ali, ficava no hotel, ia nos restaurantes. E uma coisa que eu sempre fiquei fascinado é Bituruna. Aquela coisa maravilhosa ali, com aquela oportunidade, vendo as voadinhas. E aí, chegando agora, conversando com meu amigo vereador Jamir Khalil, ele me contou uma história muito boa. Ele falou que ele foi secretário de Desenvolvimento Econômico e quando ele chegou no secretário de Desenvolvimento Econômico do governo estadual, ele perguntou, e o que vocês pensam para governador Valadares? E o secretário estadual virou e falou, aquela da pedra, né? Aquela da pedrona. Um secretário estadual que se refere a uma nona economia municipal, a nona cidade do Estado, dessa maneira, não entende para mim uma coisa que é fundamental. Vamos falar de governador Valadares, então, de um jeito sério. Primeiro ponto, regionalização de governo. Não dá, mas não dá mesmo, para um governo de um Estado com 853 cidades querer governar do Palácio em Belo Horizonte. Você precisa de governos regionais, de governadores regionais. Olha isso. Quando eu fui vereador em Belo Horizonte, uma cidade com mais de 2.300.000 habitantes, dividida agora em 10 regionais, eu criei o cargo de co-vereador. Como é que funcionava? Cada região me ajudava a escolher pessoas que respondessem por essas regiões.
Venda Nova, Pampulha, Centro-Sul, Barreiro. Porque se em Belo Horizonte já era difícil para mim rodar todos esses lugares, ver todos os problemas, você precisa de governos regionais. E não há dúvida que aqui no Rio Doce, a regionalidade e a centralidade tem que se dar em Governador Valadares. Não se trata de construir uma mini cidade administrativa aqui, não se trata de criar pencas de cargos para colocar gente, não é isso. Trata-se de ter alguém que vai, de fato, ser o governador regional, que vai, ao lado de outros 10 governadores regionais, me ajudar a administrar o Estado. A pessoa... Você não sabe o que é a vida de um prefeito, de um vereador, que tem que pegar um carro e ir para Belo Horizonte para resolver tudo. Isso não faz o menor sentido. Essa pessoa tem que conversar com alguém aqui em Governador Valadares que esteja representando de fato o governador. E que ao falar com essa pessoa, ela está resolvendo o problema dela. E que tenha uma estrutura de diálogo que perpasse todas as áreas de uma maneira intersetorial. Essa regionalização é uma das principais medidas que eu vou tomar num governo. Porque não dá para Belo Horizonte mandar no interior. Pelo contrário, tem que se criar uma relação completa de jogo conjunto entre os municípios e o governo estadual. Segundo ponto que eu acho muito importante é descentralizar investimento. Aliás, vou pegar um caso que para mim está simbólico. Você teve toda a questão da Samarco, você está tendo, né, as reparações, e eu estou vendo municípios que ficam bem distantes do Rio Doce, recebendo recursos, que bom, deve ter gente que está brigando por esses municípios, né? Mas, poxa, será que essas pessoas viram o que vocês passaram aqui? Dias tendo que enfrentar uma situação daquelas, sem água, sabe? E aí a reparação acontece primeiro longe daqui para depois chegar aqui? Então não. Eu estou vendo uma ambição profunda do governo estadual e nós precisamos recuperar e reparar tintim por tintim o que essa cidade sofreu com aquele momento criminoso, sabe? Que merece recomposição. Outra, podem dizer que eu sou um sonhador, mas eu quero realmente mudar essa lógica do êxodo valadarense, sabe? Vocês me desculpem, eu sei que eu não sou daqui, eu não posso dizer como é que vocês vivem ou o que vocês fazem, mas chega. Vamos tratar de fazer as pessoas quererem ficar. Vamos tratar de fazer os investimentos acontecerem aqui, do orgulho ser enorme aqui, para as pessoas tratarem Governador Valadares como lugar em que as pessoas vêm. Vou dar um exemplo. Quando eu vejo Bituruna e vejo a lentidão do governo estadual em tratar esse parque como ele merece, eu penso na oportunidade. Sim, nós estamos falando da capital mundial. As pessoas vêm de longe para cá, para dali saltar, voarem. Como é que ali não tem nenhuma plaquinha na trilha? Como é que quem vai pegar uma bicicleta e vai utilizar aquele espaço para um turismo de aventura não encontra identificação? Cara, você tem que pensar a experiência do usuário que está vindo para Governador Valadares para dali fazer o seu esporte, do momento em que ele está planejando vir até o momento em que ele sai da cidade. Ele tem que se sentir seguro, acolhido, com bons hotéis, com boa gastronomia, e ele tem que sair daqui falando daqui para o mundo inteiro. E isso é cadeia produtiva. Tem lugares, por exemplo, como Cusco, que também é um outro lugar, né, que as pessoas vão... Vai, gastronomia, lojinha, hotel, tem toda uma rede envolvendo isso que tem muito valor agregado. Então, esse turismo de aventura tem que acontecer aqui. Eu falo muito de infraestrutura, eu entendo o que a 381 representa na vida do valadarense e, mais uma vez, insisto, eu estava passando pela Rio Bahia para vir para cá, pela 116, e olhando assim, poxa, mas está faltando sinalização. O asfalto está ok, mas, poxa, a falta de uma faixa bem pintada, de um olho, né, olhinho de gato ali, isso tudo salva a vida. Peguei meu celular, WhatsApp do ministro Renan, dos transportes, gravei e falei, ô ministro, aqui está precisando. Era 1h pouco da manhã. 5 minutos depois o ministro respondeu, pô, Gabriel, realmente isso daí a gente tem que dar uma atenção. Esse WhatsApp que ninguém viu, essa mensagem que não foi para a mídia social, essa sim salva a vida. Por que ir lá gravar um vídeo e falar que está ruim? Qualquer um faz. Ir na mídia social e xingar o presidente da República, qualquer um faz.
bater uma mensagem para o ministro que resolve, faz quem quer resolver. Essa é a diferença. 381, a duplicação pode ser mais rápida, pode ser melhor, pode acelerar. E isso vai representar uma família que não perdeu um pai, que não perdeu uma mãe. Mas aí, Bruna, você tem que fazer política de jeito sério, sabe? Não pode ficar fazendo só para conquistar as curtidinhas e xingando o presidente ou o ministro que vai resolver isso. E eu acho muito importante assim, eu poderia falar dos planos para a educação, para a saúde, mas eu sistematizo a minha ideia para Valadares de tratá-la de maneira integrada a Minas Gerais e não como uma periferia da capital do estado, sabe? Você tem uma distância que não é enorme entre nós quando o assunto é uma estrada, mas há uma distância política que eu quero encurtar. E quero encurtar porque essa é a terceira cidade que eu estou nessa pré-campanha. Eu comecei em Medina, depois fui em Cachoeira do Pajeú e estou aqui em Valadares. Porque eu tenho um amigo querido, que é o vereador Jamir, e ele falou, mas você é pré-candidato mesmo? Então eu quero te apoiar. Eu falei, então eu vou ir. Porque esse é o tratamento que você tem que dar com as cidades mineiras, sabe? Assim, a gente que está na capital, poxa, vamos lembrar que tem um interior enorme que está precisando muito de muita coisa. Então essa distribuição do olhar político, do olhar do desenvolvimento econômico, do olhar da infraestrutura, tem que ser geral. Pelo que a gente percebe no seu discurso, né? É um discurso mais... Ele não tem uma polarização, né? O que você se define? Super polarizo. Assim? Polarizo com estrada ruim, com hospital regional inacabado, com um pico que não é tratado do jeito que deveria, com um parque estadual que não está sinalizado, com a polícia que não é bem remunerada. Eu polarizo com um problema e não com pessoas. Demorei a aprender isso. Errei muito na vida política. Briguei muito. Gritei demais. Mas se tem uma coisa que eu aprendi, sobretudo em 8 anos de vereador, ao longo desse mandato, é que gente que fica na internet batendo os outros, xingando os outros, fazendo videozinho, não quer resolver o problema. Não está na política para cuidar das pessoas. Está na política para gerar entretenimento. E política não é lugar para entreter ninguém. Não é mesmo. Hoje eu brinco que tem a política da dopamina, sabe, Bruno? O que é a dopamina, né? É essa substância que o corpo libera num pequeno prazer. Então você está lá, passou aqui, viu o videozinho, que vídeo legal, curti. Que vídeo legal, curti. Amanhã você já não lembra. O que você viu hoje? Uma semana depois, então... E aí, como esses políticos sabem disso, que a cada momento ele precisa entregar para o eleitor mais entretenimento, a cada dia ele quer ser mais ridículo. Ele quer brigar mais com o outro. Ele quer ofender ainda mais o colega. E ele vai criando uma situação insustentável para o Brasil. Insustentável. Você perguntou o meu lado, a minha posição. Não fujo de responder. Eu sou um cara moderado. O que é a moderação? O que é o centro? Não é você não ter uma opinião sobre um fato. É que o conjunto das suas opiniões te separam dessa gritaria. Copasa. Sou contra a privatização. Minha opinião. Então quer dizer que você é de esquerda. Não, eu gosto de privatização. Adoro. Não pode-se ter medo de iniciativa privada. Mas nessa discussão, o que me preocupa é quanto a água vai custar. Se ela vai chegar nas casas das pessoas e se o esgoto mineiro vai ser de fato tratado. E a forma com que o projeto foi enviado para a Assembleia não atende isso que eu estou perguntando. E eu estudo os modelos de saneamento e de água pelo mundo e encontro modelos parecidos com o que eu defendo. De uma estatal enxuta, funcional e técnica que utiliza a iniciativa privada para a distribuição da água e para o tratamento de esgoto. Ponto. Essa é a minha posição. E não vai ter, Bruna, nenhum tema que você me questione aqui, segurança, educação, saúde, cultura, em que eu não vou ter a minha posição. Mas a minha dificuldade, é uma dificuldade pessoal, é que eu não vou embalar isso num videozinho repleto e recheado de populismo. Com frases prontas, que até satisfazem, mas não resolvem. Isso para mim é muito importante. Então eu tenho posição, mas ter posição hoje em dia é muito fácil. O que eu quero ter também é solução. E para ter solução, você tem que sentar na mesa, conversar com quem você não gosta,
com quem você discorda. Porque ficar na própria bolha e no próprio polo da concordância é das coisas mais ridículas que tem. Porque aí você fica ali conversando com todo mundo que concorda contigo, e isso não é a vida real. A vida real é convencer quem não concorda com você, porque aí a política avança. Senão fica esses dois lados gritando e todo mundo parado. E conta aqui, Gabriel, sua referência política. Vou falar da minha referência política em Governador Valadares, é o Jamir Khalili, esse vereador que eu acho incrível, cara bacana. Eu gosto muito do vice-prefeito Mourão, acompanho ele desde que ele era do MDB, passou anos no PSDB, onde eu também já estive, e eu respeito muito por ser um homem moderado, com histórico de trabalho, e posso te falar de políticos que me inspiram de maneira atemporal, tá? Um mineiro que me inspira e vai me inspirar sempre chama-se Juscelino Kubitschek, que foi um governador que entendeu o que Minas precisava naquele momento para levar Minas adiante. Ele reduziu o governo dele em 2 palavras: energia e estrada. E era o que Minas precisava para se desenvolver. Não que ele não cuidou da educação, ergueu um colégio estadual central em Belo Horizonte, fez várias coisas para a saúde, mas ele reduziu de maneira inteligente os problemas em 2 soluções. Foi um prefeito incrível, foi um presidente que inspirou o Brasil, era um homem moderado, que gostava de gente, que gostava de ser feliz e que encarna até hoje muitos melhores espíritos mineiros, né? Tancredo Neves, outro mineiro, também me inspira demais, né? Foi um cara que, é incrível, o Tancredo disputou 11 eleições, ele perdeu uma, custou demais para Minas Gerais. Ele perdeu a eleição de 1960, quando ele quis ser governador, e ganhou o Magalhães Pinto. Eu tenho certeza que se o governador fosse o Tancredo, o Brasil não tinha entrado na ditadura militar. Porque o Tancredo não ia permitir o que o Magalhães incentivou. E ele foi ser governador só 20 anos depois, e quando ele estava lá no Palácio das Mangabeiras, chegou um grupo de políticos falando: ô Tancredo, olha, você tem que ser candidato a presidente. Oh, meu Deus. Gente, isso daí é uma aventura. Vão lá, mexam esse doce aí, transformam essa aventura num risco, porque risco eu topo. E aí, esses dias, eu até usei essa frase para definir um pouco da minha pré-candidatura ao governo. Muito diferente do Tancredo, eu não estou em cargo nenhum. Portanto, eu não tenho nada a perder. E não tem nada de aventura. É só risco, portanto. O risco é eu não conseguir conversar com o povo mineiro de um jeito sincero e transparente. O risco é eu não conseguir ser conhecido por tanta gente. Porque eu te garanto, Bruno, se eu olhar no olho de todo mundo dessas Minas Gerais, do jeito que eu estou te olhando aqui, e tendo essa conversa sincera sobre os nossos problemas, sobre o que eu estou oferecendo de solução, eu vou ganhar essa eleição. Eu vou ganhar essa eleição, sabe por quê? Porque nada resiste ao trabalho. Nada resiste à verdade dos fatos. E nada resiste à capacidade de fazer as pessoas sonharem juntas um sonho só. E eu sonho uma Minas Gerais diferente da que a gente está vendo agora. Eu quero uma Minas Gerais muito segura, com bandido tendo medo de policial, com um professor tendo orgulho de chegar numa escola para educar, com um estado coalhado de ferrovia. Eu quero muita ferrovia. Eu quero aquelas cerimônias de viagem inaugural de locomotivo o tempo inteiro. Tem aqui mais uma ferrovia unindo a cidade tal a cidade tal. Agora o povo está saindo de Belo Horizonte e indo para o Rio de Janeiro de trem. Agora nós estamos nos conectando a São Paulo. Agora Minas está conectada à Bahia. Agora o minério do Jequitinhonha está indo para o Porto Baiano de trem. Vou ficar muito feliz. Então eu quero fazer esse povo mineiro sonhar junto comigo. De que tem uma outra Minas aí nos esperando, sabe? Uma Minas que vai chegar aos seus 315 anos, 325 anos, virando essa página de só tirar as coisas do chão e mandar para fora. Isso para mim me inspira. Então, esses políticos, e eu posso te dar uma lista aqui de políticos que me inspiram, servem para dizer que teve gente que enfrentou problemas e ofereceu soluções. Esses são os políticos que me inspiram. Discursos são muito bonitos, eu adoro um bom orador também. Mas, para além de talentosos oradores, o Juscelino e o Tancredo eram realizadores, sabe? Eles faziam as coisas acontecer. Isso me inspira. Você falou de políticos que deixaram legados. Sim. Né? E qual que é o legado que você quer deixar para o povo mineiro? Se for eleito, claro. Eu espero que
ao sair do governo de Minas Gerais, eu posso olhar para trás e sentir que o povo tenha orgulho de perceber que nós não somos mais um lugar que simplesmente tira as coisas daqui e manda embora. Isso eu quero. Eu quero que a gente tenha muito orgulho do nosso passado. Não sou um revisionista. Eu acho que o que foi, foi, e a gente tem que tirar o melhor disso. Então, que bom que nós somos o estado das minas do ouro, que bom que nós somos o estado das cidades históricas, do barroco, dessas riquezas, do café, das fazendas, dessa história, dessa cultura. Mas que bom que nós passamos a ser o estado que mais sabe utilizar o minério para transformá-lo num bem que gera mais riqueza para o nosso povo. Que bom que nós sabemos extrair o lítio, sim, mas fazer disso uma cadeia industrial que gera empregos de qualidade, que enche o bolso do povo mineiro de dinheiro. Sabe por quê, Bruna? Não dá mais para a gente se contentar apenas com o emprego. O povo está cansado de só receber para pagar boleto, cara. Olha, o que é a vida do povo? É ficar trabalhando de segunda a segunda, às vezes com 1, 2, 3 empregos, para sustentar a família de um jeito difícil. Boleto, 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 boleto. De repente a vida passou. Não dá para ser isso. A gente tem que trabalhar de um jeito que o dinheiro entre no bolso das pessoas, sustente as famílias e que sobre tempo para amar quem você gosta, para estar com os filhos, para andar pela rua seguro, para colocar numa escola sabendo que o menino vai sair de lá lendo, interpretando. Isso é o básico de um sonho de qualquer mineiro. Você quer cuidar da sua família e ser feliz. E para isso acontecer, tem que ter dinheiro no bolso, tem que ter saúde no corpo, tem que ter educação na cabeça e tem que ter liberdade. Então, eu quero sair do governo como um governador que cuidou de professores e policiais, que fez escolas ensinarem de verdade, que fez as ruas ficarem seguras e que fez a nossa malha de ferrovias se multiplicar. Eu estou batendo na tecla da ferrovia porque num lugar que se fala tanto trem e que se usa trem para tudo, é um absurdo não ter o trem de fato. Entendi. Pessoal, nós estamos chegando ao final dessa entrevista. Eu acho que a gente falou dos principais aspectos, né? Saúde, falamos de educação, falamos de segurança pública, estradas também. Esse Política em Pauta é um espaço aberto, assim como o Gabriel aqui veio falar um pouquinho da sua pré-candidatura, todos os pré-candidatos também têm esse espaço aberto aqui no Política em Pauta com a gente. Né? A gente quer desejar sucesso para você nessa empreitada, porque é um caminho longo, né, que está começando. Quem quiser apoiar aí a sua pré-candidatura, como é que faz? Faz o seguinte, tem um site, gabrielazevedo.com/quero ajudar. E, gente, eu vou precisar muito de vocês me ajudando. Vocês sabem, eu não estou no governo. Possivelmente eu vou enfrentar um candidato que será governador, outro que será e é senador, e eu não estou com cargo. E eu preciso muito de vocês. Me sigam no Instagram, @GabrielAzevedo, também estou no TikTok. E você sabe que uma coisa eu te garanto, eu vou levar o nível desse debate. Você não conte comigo para baixaria, você não conte comigo para xingar os meus adversários, nem para rebaixar cada um deles, que todo mundo tem direito de ser candidato e mostrar para você o que quer fazer com Minas. Mas eu vou ser um candidato a governador que contribui, Bruna, com ideias. Esse é meu papel aqui, sabe? Eu não quero fazer o mineiro sentir vergonha do debate que vai ver. Você sabe que na eleição para prefeito, uma das minhas dificuldades foi driblar a atenção que as pessoas davam para um candidato a prefeito de São Paulo, que chegou ao ponto de tomar uma cadeirada, né? Sim. E falava coisas absurdas, e postava, e queria muita atenção. E você falando assim, gente, a eleição é aqui, viu? A eleição é aqui. Eu não vou destratar nenhum candidato. Eu não vou destratar o povo mineiro. Tem criança vendo o debate. Sabe, a gente tem que lembrar, tem criança te assistindo. Tem famílias reunidas para ver aquele debate. Você tem que brindar as pessoas com o melhor da política mineira. Lembrar que teve um JK aqui, um Tancredo aqui, e que está na hora de fazer mais nomes políticos, que no futuro alguém vai virar, se perguntar como referência, aquele ali. Porque não dá para a gente viver sem referência.
e eu quero ser uma referência da política mineira, com ideias, com trabalho, com muita dedicação, porque eu realmente amo Minas Gerais. Maravilha. Como eu falei, esse é um espaço propositivo aí para você vir, trazer as suas ideias, né, compartilhar com todo o público do mundo, né? Porque a internet hoje é um espaço mundial. De Valadares para o mundo. De Valadares para o mundo, as suas ideias. Era um estúdio está aqui aberto. Um grande abraço para o Márcio Farias, que é o comandante aqui do Política em Pauta. Muito obrigada pela sua audiência. Obrigada, Gabriel. Toda a equipe, Bruno, aí que está aí acompanhando. Valeu, gente. Muito obrigada. Fique com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, querido. Valeu, viu? Acho que... Foi bom?